Gente, como eu já falei aqui numa outra oportunidade, a pauta do nosso canal, quem faz são vocês. Até o conteúdo do CACP, ele é pautado pelo que os internautas interagem conosco, perguntam, querem saber. Diante disso, eu vou pesquisar para colocar lá na primeira página, ou para fazer um vídeo, ou para escrever alguma coisa no Face, no Twitter. Então, todo o nosso trabalho, ele é pautado pelos próprios internautas que interagem conosco. Então, a pessoa vem, ela coloca o seu posicionamento, ela quer saber uma questão, então a gente vai lá e explica para ela. Perguntaram, e essa é uma pergunta muito interessante, se eu creio na vida após a morte, ou seja, o indivíduo morre, mas vai estar consciente com Deus. Eu já expliquei, vou publicar agora, nesses próximos dias, um vídeo que eu fiz sobre a questão: quem pode ressuscitar dentre os mortos, salvos ou ímpios? Então, neste vídeo, eu mostrei, neste vídeo que eu fiz, se der eu coloco aí depois na descrição da live, mostrando que somente pessoas salvas podem ressuscitar. E eu falei também em vários momentos já sobre isso. Aí o internauta me perguntou, mas se é verdade que um salvo pode vir do paraíso, ressuscitar e tornar a ter vida, a pergunta é, por que ninguém dos salvos ressurretos, dos 10 casos de ressurreições que há na Bíblia, ou 9, né, depende do ponto de vista, mas vamos botar 10. Por que nenhuma dessas pessoas veio falar da sua experiência? Obviamente que Jesus não vale, porque ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado. Então, vamos então analisar sobre essa questão dentre os casos de ressurreição. Bom, em primeiro lugar, desses 10 casos de ressurreição, nós não sabemos se eles falaram ou não. Nem todos os milagres estão registrados na Bíblia. O próprio evangelista João fala que não comportaria se fôssemos registrar todos os milagres de Deus na Bíblia. Então, em primeiro lugar, nós não sabemos se eles realmente compartilharam isso. Em segundo lugar, não é verdade que nem todos deixaram de falar. Um falou. Pelo menos um contou um pouco da sua experiência no além. E ele conta um pouco do que ele viu. Pelo menos um caso nós temos na Bíblia. Bom, lá em Atos 14, verso 19, Atos 14, acompanha aí comigo. Atos 14, 19, nós temos o seguinte, o texto diz, sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Aí depois os seus discípulos vêm para pegar o corpo, para enterrar, e ele está vivo. Muitos teólogos entendem que aqui Paulo passou por uma experiência de morte. E se você quiser saber o que era um apedrejamento, vai no Google e escreve como era o apedrejamento bíblico, ou como era um apedrejamento nos tempos de Jesus. Você vai ver que praticamente impossível alguém sobreviver àquilo. Os apedrejados morriam. Lá em Atos 7 nós temos o caso de Estevão. Não sobrevivia. Era algo tenebroso. E Paulo foi apedrejado, e apedrejado com força e também com muito ódio. Bem, o que nós acreditamos? Que aqui Paulo teve uma experiência do além, de morte, e seu espírito estava no paraíso. Pastor João Flávio, como é que o senhor fala uma coisa dessa? Eu falo porque eu tenho base bíblica. 2 Coríntios, capítulo 12, pega aí a sua Bíblia, do 1 ao 7. 2 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 7. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo está falando, 2 Coríntios. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Preste atenção. Esse homem aqui há 14 anos é ele, é Paulo.
tá certo? Esse homem que há 14 anos passou por essa experiência, logo no início da conversão dele. Então veja que ele está falando de si mesmo. Quando ele fala aqui de terceiro céu, ele está usando um hebraísmo. Dentro da cultura hebraica, o primeiro céu é onde voam os passarinhos, o segundo céu é onde estão os astros, e o terceiro céu é o mundo invisível. Então ele está falando que foi para o céu. Aí continua. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, que é sinônimo de terceiro céu, seio de Abraão e etc. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então aqui Paulo está dizendo que ele tem uma visão gloriosa do mundo além túmulo, do estado intermediário. E ele vê esse paraíso, e ele vê esse céu, mas para não se gloriar, ele se cala. Ele tinha medo de falar e, por se expressar, poderia ser mal entendido e as pessoas poderiam achar que ele era muito especial ou que ele se achava muito especial a ponto de ter visto os céus, a ponto de ter visto o paraíso. E então ele preferiu se calar diante das revelações celestiais que ele teve. Provavelmente neste contexto de Atos 14, 19, quando ele é apedrejado. Então Paulo tem uma experiência pós-túmulo, pós-morte, estava lá o seu corpo jogado, e ele então estava no paraíso. Eu estou aqui respondendo aquelas pessoas que dizem assim, olha, como é que todos os ressurretos da Bíblia vieram do além e ninguém contou a experiência? Então, primeira coisa, não é verdadeiro que ninguém contou. Paulo contou. Segunda coisa, ninguém sabe se contaram ou não. Eles podem realmente ter contado, eles podem realmente ter compartilhado, mas isso não saiu ali da sua família, do seu convívio local, ou não foi escrito. Não é como hoje, que você te acontece um negócio, você vai no Facebook, bate uma foto e escreve uma legenda. No mundo antigo não era fácil escrever, não era todo mundo que conseguia registrar um milagre ou registrar algo grande que aconteceu na sua vida. Fica difícil para nós entendermos isso hoje, porque hoje é muito fácil. Tá ok? Então, sim, tem uma pessoa que contou uma experiência além túmulo? Tem. Quem? O apóstolo Paulo. Ele morreu, foi ao paraíso, teve revelações gloriosas, voltou, começou a contar uma parte, mas parou para não ser achado como uma pessoa arrogante e petulante. E até ele fala que foi-lhe dado um espinho na carne. Tá bom? E os outros casos, né, de ressurreição, a gente não sabe. Só no Novo Testamento tem o filho de uma viúva, o filho do Jairo, o Lázaro, a Tabita e o Eutico. A gente não sabe se eles compartilharam alguma coisa após a sua ressurreição. A Bíblia não registra. Não quer dizer que o fato não tenha acontecido. Agora, aqui em 2 Coríntios 12, nós temos Paulo contando dessa experiência no além, na vida espiritual, lá no estado intermediário, onde a alma do homem fica esperando o momento da ressurreição. Tá ok? Dito isso, está explicado, está respondido. Qualquer conjectura tentando usar a falta de evidência como evidência não serve. Primeiro, porque isso não poderia ser colocado como algo científico ou até algo prático. Não é porque não existe uma evidência que aquilo serve como uma evidência contrária. Só não existe a evidência. Eles só não testemunharam. Não quer dizer que eles não viveram esta experiência. Tá? E Paulo, como está aqui em Atos 14, 19, realmente passou por uma experiência de morte, viu o paraíso, viu a vida além, contou aqui um pouco, não quis falar demais para não se gloriar, e nós temos isso registrado na palavra de Deus. Tá bom? Estou só fazendo essa live para complementar a live de ontem, para deixar aqui explicado esta questão. Tá ok? Amém, pessoal?
Bom, dito essas coisas, eu quero responder mais uma pergunta antes de eu terminar a live. Esse quadro que está aqui atrás de mim, muita gente pergunta que quadro é esse? Como é que alguém coloca um quadro de letrinhas, né, aqui atrás de mim? Isso aqui está em latim e são as 95 teses de Lutero, tá bom? Tá aqui, ó, são as 95 teses, tá? Depois de uma oportunidade aí, eu vou dar uma arrumada aqui na biblioteca, eu posso até fazer uma live para mostrar a biblioteca para vocês. Uma parte do que nós temos está aqui comigo e a outra parte está lá com o pastor Paulo Cristiano. É daqui que a gente faz as nossas pesquisas e é desse conjunto de livros aqui que a gente tira todo o material que nós publicamos lá para você no site do CACP. Tá bom? Então tá aí. Tá dado nosso recado. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Repetindo, você faz a nossa pauta. Perguntou, a gente traz a resposta. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.